Olá, como vão? Tudo bem? Estamos aqui juntos para mais um programa da série Os Filósofos Ridentes. Os Filósofos Ridentes. Bem-vindos à 8ª aula da série Os Filósofos Ridentes. Na última aula, na 7ª aula, falamos sobre ele, sobre o filósofo ridente Santo Agostinho, ou Agostinho de Hipona, ou Bispo de Hipona. Hoje, na 8ª aula, falaremos sobre São Tomás de Aquino. São Tomás de Aquino nasceu em 1225 na região do Lácio e morreu em 1274 na mesma região do Lácio, na Itália, aos 49 anos. Muito jovem, não é? Mas com uma grande produção filosófica, maravilhosa, diga-se de passagem, pois ficou conhecido como o maior filósofo medieval. Ele foi o grande expoente e o grande influenciador da escolástica, dessa tradição maravilhosa que veio a seguir. Essa tradição é um método ocidental de pensamento crítico e de aprendizagem que concilia a fé cristã com o racionalismo científico, que já é um grande avanço, não é? Porque vínhamos até então de uma noite de 1000 anos, como é conhecida a Idade Média. De Quintiliano a Santo Agostinho, temos 300 anos de diferença, pois de Agostinho até São Tomás de Aquino temos quase 1000 anos. Olha só que grande ato que tivemos nesse momento, nessa noite escura das ideias, onde nada era por dia, porque tudo era proibido, inclusive o riso, de que gostamos tanto, não é? Mas tem um detalhe, a partir do século XII, começa então uma revisitação aos valores pagãos. E aí então começa-se uma releitura de Platão, de Aristóteles, de Cícero e de Quintiliano. E logo então, junto com as tradições pagãs, também o riso e as festas, as saturnais, as lupercais, o carnaval. Mas tem um detalhe, o riso ainda era visto como uma coisa muito ruim. Veja que no século XII começa um pouco a abertura. É aí que se situa a época que está incluso no livro O Nome da Rosa de Humberto Eco. Veja que Humberto Eco, como um grande sábio semiótico, ele vai localizar essa luta entre o bem e o mal, ou seja, o riso e a seriedade, no ano de 1327, entre beneditinos, que eram agelastas, ou seja, aqueles que não riam e eram inimigos do riso, e os tomazinos de São Tomás de Aquino, que eram aqueles que já gostavam da boa gargalhada, assim como eu. O riso não era um atributo segundo os pais da igreja, o riso não era um atributo de Deus. E o ser humano, como imagem e semelhança de Deus, também não podia rir, é claro. E se o riso não era de Deus, não era do homem, e não existia o riso no reino animal, de quem era o riso? O riso era do diabo! Do diabo! Do coisa ruim, do coiso, do sete pele, do pé chato, do não se diga! Olha só que engraçado. Na nossa primeira aula, eu dizia que o riso era um atributo de Deus. Do riso de Deus se formou todo o universo. Aí quando chega no catolicismo, o riso já é do diabo. Por exemplo, uma grande gargalhada que uma mulher desse era logo atribuída ao diabo. Daí que vem o estereótipo da bruxa e da sua gargalhada. E também da fogueira. Que interessante, não é? Mas vamos ver agora o que São Tomás de Aquino falou sobre o riso. Os sábios e filósofos na Idade Média não eram chamados assim, eram chamados de santos. Que irônico, não é?
Ai, ai, ai. Mas com a abertura, São Tomás de Aquino vai ter contato direto com as obras dos pagãos. Então ele escreve um tratado inteiro, um livro chamado Comentários à Ética de Aristóteles. Nesse livro muito grande, ele vai ter um capítulo inteiro chamado o Tratado sobre o Brincar. Veja como Tomás de Aquino era esperto. Ele usa o nome brincar no lugar de riso. Mas onde existe brincadeira, todos nós que somos palhaços e palhaços sabemos que há riso também. Tanto que os palhaços são mestres da brincadeira, logo do riso. Mas ele falava sobre o brincar no adulto. O brincar do adulto era a graça, o bom humor, a jovialidade, a leveza do falar e do agir, que tornam o convívio humano descontraído, acolhedor, divertido e agradável. Era o que São Tomás chamava de a virtude da convivência. Que nome lindo, ele cria esse termo, virtude da convivência. Mas ele separou o brincar em dois, que era ludos e jocos. Jocos eram brincadeiras orais, ou seja, piadas, ditados, trava-línguas e todas as brincadeiras que podemos fazer oralmente. E o outro era o ludos, que eram as brincadeiras não verbais, ou seja, as brincadeiras com o corpo. Por exemplo, todo tipo de brincadeira de pular carniça, imitações, teatro e aí por aí. Que engraçado e interessante, não é? Porque os adultos da escolástica vão usar essas brincadeiras exatamente na sala de aula. Para Tomás de Aquino, a virtude da convivência surge do adágio que ele mesmo cria, que é in medio virtus. Ou seja, a virtude está no meio, nem no excesso e nem na apatia. Ai, que engraçado. Nesse sentido, ele vai ser um pouco budista, não é? Que ele vai escolher o caminho do meio. Ele fala que entre o vício e a virtude tem o caminho do meio. É aí que deve caminhar o grande educador. Tomás de Aquino elaborou 3 regras usadas na escolástica. Vamos saber quais são? A primeira, evitar brincadeiras torpes. E aí ele vai buscar novamente Aristóteles. As brincadeiras torpes no agir e no falar. Nem ludos e os jogos, o agir e o falar. O segundo, não se envolver desenfreadamente pelo brincar, para não perder a gravidade da alma. Ou seja, não ao excesso. E a última é muito famosa ainda hoje e serve para todos aqueles palhaços pentelhos que não sabem direito a hora e o lugar de brincar. Então ele dizia assim: cuidar que sejam adequados o momento, brincadeira tem hora, e o lugar. Aqui não é lugar para brincadeiras. Que interessante, não é? Isso é muito importante até nos dias de hoje. Muitos palhaços às vezes caem da palhaçada para a pentelhação. E aí não fica engraçado, fica chato. E um palhaço chato é a pior coisa que tem. Eu prefiro um palhaço filósofo do que um palhaço chato. Gostaram da aula de hoje? Então ficamos por aqui. Ai, ai, ai. Se inscrevam no meu canal. Apertem lá, aparece o sininho. Ele faz assim, ó. E aí vocês se inscrevem no canal e recebem as notícias de quando vão chegar as próximas aulas. Um beijo para todos, para todas e para todos. Até a próxima semana com o meu próximo vídeo.